irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, mais um domingo juntos na presença do nosso Senhor. Graças a Deus que Ele quis que nós estivéssemos aqui nessa noite para ouvir a Tua Palavra, para aprendermos mais sobre os Teus ensinamentos. E eu sou grato por isso, irmãos. Grato pelos louvores que nós cantamos até aqui, pelas petições, pelos arrependimentos. E este é o momento em que nós vamos ouvir a voz do nosso Deus falar aos nossos corações. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso na sua mente, que agora você vai ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus falar ao seu coração, tocando o teu coração, tocando a tua mente. E aí, para quem não teve na semana retrasada, nós estamos fazendo a exposição aqui no livro do profeta Obadias. E os irmãos podem até ter visto a pregação na internet, alguns compartilharam, tem sido o nosso meio de mandar para os irmãos que não estão conseguindo vir ao culto. E quem esteve atento aqui naquela mensagem, viu que eu dei uma introdução no livro do profeta Obadias. E hoje nós vamos começar esse livro para a honra e glória do nosso Deus. Então eu te convido a abrir aí Obadias no seu único capítulo, no seu capítulo 1. Obadias, no capítulo 1. Amém? Diz assim, nós vamos ler até o versículo 14. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. O julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que o embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias, me faça seu limite às estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite ou assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados, todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados e todos no monte de Edom serão exterminados na matança. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nessa hora nós queremos agradecer o teu santo nome. Pai, bem dizer a Ti, porque Tu és um Deus único, Senhor. Um Deus, Pai, que não falha. Pai, um Deus que é poderoso. Um Deus que é grandioso, majestoso. E nesta noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações. Nos ensine cada vez mais sobre o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Abra o nosso coração, Pai, que ele possa nesse momento estar aberto para ouvir a Tua voz. Essa é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós
No domingo retrasado falamos sobre a descendência de Esaú, sobre a descendência de Jacó, e vimos que a descendência deles foram eternamente inimigas. Edom guerreou contra o povo de Judá, contra os israelitas em toda a sua existência. Não houve paz entre aqueles povos. Não houve consenso entre eles de ter paz, de se tornarem amigos, de pelo menos se tornarem próximos. E hoje o que eu quero tratar com os irmãos aqui é a respeito de um tema que vai falar um pouco sobre o orgulho, vai falar um pouco sobre a soberba, mas principalmente que a alegria do pecado não dura para sempre. A alegria do pecado não dura para sempre. Nós conhecemos as expressões bíblicas, uma expressão bíblica que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E realmente é assim. E assim eu digo para os irmãos que a alegria do pecado não dura para sempre. Pode até, em um certo grau, em algum momento, parecer bom estar ali. Parece que aquilo ali vai nos causar algo bom, a nossa vida vai ser diferente, nós não vamos ser alcançados por esse tipo de pecado. Ninguém está vendo isso que eu estou fazendo, mas o que nós vamos ver nessa noite é que Edom alimentou um ódio por 2000 anos. E o que o Senhor fez com ela foi simplesmente dizimá-la. Edom em nenhum momento abaixou a sua ira contra o povo de Israel. E o que o Senhor tem para esse povo é o cálice da sua ira. Porque aquilo que o Senhor faz com as nações, ou com quem persegue o teu nome ou o teu povo, é simplesmente a tua ira, destruir esse povo, destruir essa nação, derramar a tua ira sobre eles. E agora Deus vem falando para nós, através do profeta Obadias, que isso vai acontecer. Então eu te convido a acompanhar comigo aí o verso 1, a mensagem às nações. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. O julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. Aqui o livro começa com esta é a visão. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias. Esse é um termo genérico para designar a comunicação divina, que Deus estava falando com Obadias. Obadias é um profeta do Senhor. Obadias entende que ele não é a fonte da mensagem, ele é apenas um instrumento da mensagem. E é necessário que os mensageiros do Senhor, aqueles a quem o Senhor deu a mensagem, entendam qual é o seu papel. Obadias entendia que o próprio pensamento dele ou a imaginação dele não vinha à frente daquilo que Deus ordenava que ele falasse às nações. Obadias entendia isso. Ele também reconhece que ele é vocacionado para isso, para direcionar a mensagem de Deus àquele povo, entendendo que não parte dele, que a mensagem nunca vem do pregador, ela parte de Deus, esse Deus que é soberano. E Deus faz assim com os outros profetas. Se nós formos abrir aí Isaías no capítulo 1, no verso 1, vai estar falando que Deus deu uma mensagem a Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque. O profeta Obadias recebeu essa mensagem do Senhor. Quando nós fazemos um paralelo aos dias de hoje, nós vemos alguns pregadores muito emocionados, nós vemos uns pregadores muito afobados, confundindo a pregação do Evangelho com as suas emoções, com o seu próprio entendimento, falando coisas que o Senhor não mandou ele falar. Ele até diz que o Senhor mandou ele falar, mas quando nós comparamos as suas palavras com a palavra de Deus, alguma coisa está errada, ou a palavra de Deus, ou o que Deus disse. Então a gente entra em contradição, porque se nós cremos que Deus foi quem nos deu as suas sagradas escrituras, como ele pode ir de contra ela? Então hoje em dia há mensageiro, há pessoas que não conseguem entender que a mensagem vem de Deus, que aqueles que foram chamados para levar essa mensagem, para pregar o Evangelho de Cristo, devem apenas pregar o Evangelho de Cristo, devem apenas pregar a palavra de Deus.
e não enaltecer a minha opinião pessoal, e não enaltecer aquilo que eu acredito, mas pregar uma palavra imaculada, pregar uma palavra sem vícios, pregar uma palavra em que eu não tenho nada meu nessa palavra, simplesmente é a voz do Senhor falando para aquela nação. E o profeta Obadias entende essa inspiração. Ele vai entregar essa mensagem porque ele sabe de quem essa mensagem está vindo. Essa mensagem vem do próprio Deus. Essa mensagem vem do próprio Senhor, do Deus de Israel. E no versículo 1, essa mensagem não é direcionada a Edom, mas sim aquelas nações. Ele começa essa visão vendo uma guerra futura, da qual o Senhor está chamando todas as nações, e essas nações vai ser as nações que vão dizimar Edom. Às vezes nós olhamos um cenário de guerra, olhamos para a atualidade de hoje, Rússia e Ucrânia, imaginamos que aquilo é por acaso. A geografia do nosso mundo, a política do nosso mundo acontece como tem que acontecer, porque quem dita a regra, quem dita o destino é o Senhor. Nós vamos ver aqui nessa noite como o Senhor é poderoso, como Ele atua perante as nações, como Ele as usa para o seu bel prazer. O Senhor que ordenou essa mudança política. E Obadias está falando aqui, olha, o julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor que o embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. Edom vai ser atacado por nações que ele não esperava que fosse. E a ideia aqui é de que quem muda a história é o Senhor. Quem prepara todo o enredo é o Senhor. Ele faz a história caminhar na sua vontade, como Ele bem entende. Obadias está mostrando para nós aqui que não se trata de um evento ocasional histórico. Foi por acaso, não. O próprio Deus está tratando com Edom como Ele já tinha prometido lá atrás. Em Amós vai dizer: olha, você não voltou nenhum momento na sua ira contra o meu povo. Mesmo o Senhor falando lá em Deuteronômio no capítulo 5, olha, os edomitas são seus irmãos, não tenham contendas contra ele. Mas mesmo assim, foi um povo que era extremamente arrogante, e a sua arrogância vai fazer com que eles pereçam, com que eles venham a ser derrubados. E aí vem o juízo de Edom, no verso 2, o Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. A gente está ouvindo aqui palavras do próprio Deus, e há duas verdades, há duas situações que nós podemos olhar aqui nesse verso 2. A primeira é que é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. Eu não consigo por mim mesmo, irmãos, por mais que eu queira, me exaltar. Eu não consigo, irmãos, me exaltar porque eu não sou nada. Porque quem exalta ou abate alguém é o próprio Deus. Edom aqui é pequeno. O Senhor fala aqui no verso 2: eu tornarei pequeno entre as nações, mas desde o seu nascimento ele já era pequeno, ele foi feito pequeno. Foi o próprio Deus que foi esse agente de humilhação na vida deles. Quando Deus escolheu lá Jacó ao invés de Esaú, Deus já sabia quem seria a nação de Edom. Deus já sabia quem seria esse povo. Esse povo seria um povo pequeno, um povo que, quando nós lemos no verso 4, eles se acham porque eles estão em um lugar intocável. Mas nós estamos falando aqui do próprio Deus. Então essa aparente grandeza dos orgulhosos não dura para sempre. A soberba, meus irmãos, é a rampa do fracasso. Talvez eu estou falando com alguém aqui que é muito orgulhoso. Talvez eu estou falando com alguém aqui que tem um orgulho em seu coração. Queridos, o que eu tenho para te dizer é que esse orgulho vai acabar com a sua vida. Se tem alguém aqui nessa noite que é soberbo, saiba que a soberba é o corredor da morte do crente, de qualquer pessoa. A soberba só nos faz tropeçar. Embora Edom olhasse para ele e falasse assim: eu sou grande, quem pode contra mim? Deus nunca tinha olhado para eles como uma nação grande.
Por mais que Edom quisesse ser, Deus já tinha decretado: vocês não serão grandes, vocês serão pequenos. Segunda coisa, é Deus quem preza e Deus quem despreza. Edom não é apenas pequeno aos olhos de Deus, mas é desprezado aos olhos de Deus. Não somente desprezado na terra, mas também desprezado nos céus. Podemos, irmãos, ser desprezados pelos homens. Alguém pode te humilhar, alguém pode olhar para você e se rebaixar, mas é Deus quem nos preza, e se Ele nos preza, nós permaneceremos de pé. Então nós não temos que nos importar se passamos humilhação durante o dia no nosso trabalho, se eu passo humilhação na minha roda de amigos. Se isso realmente for humilhação, ela é humilhação de homens. Nós não estamos preocupados com isso, porque quem nos coloca de pé, quem dita as regras é o nosso Deus. Mas se Ele se levantar, se Ele ficar de pé, quem resistirá, irmãos? Hebreus capítulo 12, verso 16. Se o Senhor se levantar, não há um que fique de pé. E Ele falou isso para Edom. Ele tornou Edom desprezado no céu e na terra. Assim como Edom tratou Judá, Edom será tratado. A praga está vindo para Edom, por tudo que ele fez aos seus irmãos. Verso 3 e 4. A soberba de Edom foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Nós sabemos que a soberba derrubou o querubim que estava lá na guarda do céu. A soberba derrubou Adão. A soberba, ela tem derrubado muitas nações. Se nós olharmos para a história, nós aqui vemos filmes de história, sabemos que grandes nações foram derrubadas por causa de soberba, por o seu líder se achar demais, se achar grande demais. A soberba tem sido a cova dos homens altivos. Queridos, se tem alguma soberba no seu coração, elimine ela. Se você está se achando algo mais do que a própria palavra de Deus diz que você é, e a palavra de Deus diz que você é pecador, se arrependa, meu irmão. Se arrependa, porque a soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Uma pessoa soberba não resistirá. Ela não resistirá. Edom era essa nação altiva, considerada invencível, intocada, porque estava lá nas rochas. Era difícil guerrear contra ela, mas aqui é o próprio Deus que está falando que vai derrubá-la. E esse orgulho, ele tem alguns pontos que nós podemos tratar aqui. Primeiro que o orgulho do coração é enganoso, irmãos. Sempre que nós vamos tratar de algum assunto moral, intelectual, esse orgulho nos atrapalha. O orgulho do coração é atrevido. A gente se atreve a se achar mais do que os outros, porque olhamos para os nossos bens materiais, pelo nosso intelecto e falamos assim: olha, não, eu sou melhor que ele, eu tenho mais que ele. Isso é um orgulho, só que esse orgulho é destrutivo. Deus está falando isso no verso 4: mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei. Não adianta nós queremos nos esconder. O Senhor sonda o nosso coração. Não adianta nós queremos achar que nós conseguimos romper a mente do Senhor, fugir do Senhor. Nós não conseguimos. Então há algumas coisas aqui agora que nós temos que reparar. Primeiro é da onde vem essa soberba, a fonte da soberba. E verso 3 diz: foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes.
Quem me derrubará daqui? Pensa consigo. Irmãos, o profeta aqui vai dizer que a soberba, ela vem do nosso interior, ela vem do nosso coração, vem do nosso entendimento. É lá que é concebida a soberba, é lá que nasce essa altivez. E a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, no verso 9, vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E às vezes nós queremos ouvir o nosso coração, às vezes nós queremos ouvir a voz do nosso coração. Você escuta palestras motivacionais, pessoas que estão na mídia falando: olha, vocês precisam ouvir o seu coração, vocês precisam ir pelo seu coração. E Jeremias está falando que o nosso coração é um lugar terrível, porque ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A fonte da soberba vem daqui de dentro, vem de achar que nós somos alguma coisa, vem de não entender o nosso devido lugar, de acharmos que nós somos mais do que alguém. E nasce aqui no nosso coração, nasceu no coração de Edom. Marcos 7:21 vai dizer que do nosso coração vem a fonte de maldade, é dele que vem a imoralidade sexual, a mentira. Como eu vou seguir o meu coração? Como eu posso seguir o meu coração? Se eu seguir o meu coração, o que vai acontecer é que eu vou morrer, porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nós não ouvimos o nosso coração, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não nos pautamos por sentimentos, mas pela palavra de Deus, porque ela é o manual, ela é a regra de fé, ela é que é a luz para os nossos pés, que guia os nossos caminhos. É quando eu creio nela e somente nela que eu não me abalo, que eu permaneço para sempre, porque eu sei na rocha que eu estou firmado, eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. E a soberba vem do coração. Segundo, a causa da soberba, a posição que Edom estava ali, morar numa fortaleza de pedra, no alto dos montes, fez com que ele entendesse ou se achasse superior a alguém, porque ninguém ia conseguir invadir as suas cidades. Edom pensou que o lugar que ele morava, que a riqueza que ele possuía, podia lhe proteger de alguma coisa. Querido, a riqueza que você tem, o lugar onde você mora, não pode te proteger da mão do poderoso Deus. Aquilo que você alcançou, aquilo que você acha que você alcançou simplesmente com o seu intelecto, não pode te livrar das mãos do poderoso Deus. Edom estava em sua mente, achando que iria escapar, que nada podia derrubar. Mas não. Jeremias no capítulo 9:23 vai dizer que o sábio não deve gloriar-se no seu conhecimento, nem o forte na sua força, nem mesmo o rico na sua riqueza, mas em conhecer a Deus. É nisso que nós devemos nos vangloriar, em conhecer a Deus. Jeremias 9:23. E o que nós vemos é isso: o sábio se engrandecendo porque tem conhecimento, o rico porque tem riqueza, o forte porque tem força, mas nada disso vai levar a lugar nenhum. Quer ser soberbo, quer se vangloriar, se vanglorie todos os dias em procurar a Deus, em conhecer quem é Deus. E você vai ver que é um paradoxo nessas coisas, porque quanto mais eu procuro conhecer a Deus, eu vejo que eu não sou nada, eu diminuo, eu entendo quem eu sou. A soberba começa a desaparecer. Mas Edom aqui estava achando que porque das suas riquezas, porque do seu lugar, da sua localização geográfica, nada ia acontecer. E aí nós entramos no terceiro ponto: o engano da soberba. A soberba do teu coração te enganou. Você foi enganado por seu orgulho, na nossa versão, na NVT. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para alguém soberbo, para alguém altivo, e vemos quão cego aquela pessoa está, de não enxergar as suas atitudes, de não enxergar o caminho que ela está trilhando, porque a soberba é uma armadilha mortal para a alma.
Edom foi cavando a sua cova. Edom foi cada vez mais se afundando, porque se achava demais. Confiar no homem, confiar nos seus próprios recursos, ao invés de confiar a Deus, é declarar uma sentença de morte. Hoje nós vemos diversas pessoas frustradas, porque depositaram a confiança da sua vida em alguém. Rick, então quer dizer que eu não devo confiar em ninguém? Não, você deve confiar, mas a sua esperança de salvação, mas a sua expectativa de felicidade vem do Todo-Poderoso, de alguém que pode mudar o quadro da sua vida, de alguém que dita o ritmo das coisas, de alguém que sabe de todas as coisas antes do mundo ser mundo. Amém. Então a soberba te engana, a soberba me engana. A soberba vem do meu coração, porque nós achamos que temos alguma coisa, e então nós somos enganados. Quando o homem pensa que ele é forte, que ele consegue resolver na força do braço dele, é aí que ele cai. É aí que ele tropeça. É quando ele acha que nunca vai acontecer com ele. É aí que a ruína vem sobre ele. Quarto, a presunção da soberba. Você vê aqui no verso 3, na parte D aí, ó. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Edom é tão soberbo, tão presunçoso que ele diz: Quem vai me derrubar daqui? Quem vai me tirar daqui? Então a soberba não apenas nos engana, mas nos torna presunçoso. Quem vai ser contra mim? Quem pode ser contra mim? Eu sei da minha própria vida, os outros não sabem. Essa presunção vem porque você já está enganado. Edom, olhando o cenário político, poderia olhar e falar assim: olha, ninguém vai conseguir me derrubar, mas e Deus? E o poderoso Deus? Deus aceita esse desafio e derruba ele, porque não há homens, irmãos, não há nações que fiquem de pé diante do nosso Deus. A Edom poderia ser inacessível para o homem, mas não para Deus. Seu coração soberbo pode não ser acessível para mim, mas para Deus é. Se o Senhor olhar para nós, irmãos, e ver o coração soberbo, Ele vai nos destruir, Ele vai nos derrubar, porque não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para servir, para sermos humildes, para sermos mansos, não para sermos soberbos, para ficarmos com o nariz em pé, por aí falando do tanto que nós entendemos sobre alguma coisa, com o peito aberto, dizendo: ninguém pode me derrubar daqui, eu sou o melhor daqui, ninguém pode ir contra mim. Queridos, essa presunção de soberba foi o que fez com que Edom caísse, fosse dizimada. Em quinto lugar, a ruína da soberba. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei. Quem está falando isso é o próprio Deus. A cidade de Petra, lá que é a capital de Edom, era uma cidade linda, era uma cidade no meio das montanhas, só tinha uma passagem, era difícil de chegar ali. Quem aqui já viu séries antigas, sabe que em alguns castelos eles eram em montes, e só tinha uma estrada. Puxava lá a porta levadiça, acabou, não tinha passagem. Edom achava que não fosse cair, mas 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz assim, olha, que o orgulho é uma guerra não contra homens, mas contra Deus, porque Deus resiste aos soberbos e declara guerra contra eles. Pastor Tiago falou aqui mais cedo, talvez você tenha sido orgulhoso, soberbo com seu cônjuge, com os seus filhos. Pedro 5,5, Deus resiste ao soberbo e declara guerra contra ele. Querido, você está guerreando não é com o seu pastor, não é com a tua igreja, mas é com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Ele está falando isso. E aqui há 3 lições importantes. A primeira é que para Deus ninguém é inexpugnável, ninguém é inatingível, ninguém pode desafiar a Deus e se sentir seguro, porque a condenação vai chegar. Segundo,
Deus usa uma nação para disciplinar as outras. Deus pode usar alguém para disciplinar o outro, para castigar o outro. Terceiro, a nação que Deus usa, se ela se virar contra o próprio Deus, ela vai cair. Isaías 10:5. Se alguma nação acha que porque o Senhor a usou, ela vai se manter de pé, ela está enganada, porque Deus que é o agente. Não somos eu, não sou eu e nem é você. Deus é o agente. Se o meu coração está soberbo, o que o Senhor vai fazer é declarar guerra contra esse coração. Verso 5, o roubo de Edom. 5-10. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados, todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Aqui, se nós olharmos para esse quadro, se nós olharmos para essa imagem que nós vemos de ladrões saqueando casas, aqui dessas pessoas, como é que ele fala aqui? E aqueles que colhem, em algumas versões está, esqueci, irmãos, a palavra não fugiu, mas desses que colhem uva, eles colhem as uvas e geralmente as uvas caem no chão, e o que eles fazem? Eles não voltam para catar, eles pensam, o pobre vai passar por aqui e vai colher essa uva e vai comer. O que o Senhor está falando aqui é o seguinte, que todos os cantos de Edom serão vasculhados, não vai sobrar nada, não vai ter aquele ladrão que ele vai sair carregando as coisas e ele fala assim, ó, agora já está bom. Não, vai arrancar tudo. Então, em primeiro lugar, é a perda total dos bens. Edom ficava nas rochas e tinha somente um caminho para você passar para outro lugar. E ele se aproveitava disso. Imagina que só tem um lugar, você só vai passar só por Guarapari para chegar em Vitória, só tem como passar por Guarapari. Guarapari vai se beneficiar disso. Era o que Edom fazia naquela época. Segunda coisa, Edom não gastava dinheiro com guerra. Poucos guerreavam contra Edom, então ela não gastava dinheiro com sua segurança. A sua posição geográfica a privilegiava nisso. Então era uma cidade rica, era uma cidade que tinha bens. Só que na busca, de ser grande, de se achar a maior, o Senhor está falando para eles aqui que eles vão ser pilhados, que eles vão ser assaltados e que não vai sobrar nada. Segunda coisa, a perda total das alianças feitas, verso 7, todos os seus aliados o expulsarão de sua terra, eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-los e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e você nem se dará conta. Edom outrora tinha feito alianças estratégicas para se proteger. Tinha feito amizade com nações que ela sabia que ela podia contar com aquelas nações e ficar bem. Só que ela não vai nem se dar conta de que essas mesmas alianças vão ser quebradas e esses povos vão se virar contra elas. Ela vai ser destruída de forma traiçoeira, de forma que ela não imagina. Porque a confiança de Edom estava nas suas relações políticas. Porque a confiança de Edom estava depositada no lugar errado. Porque é isso que acontece, irmãos, quando você deposita a sua confiança no lugar errado. A frustração, a destruição de sentimento, de emoção, de mente. Quando nós olhamos hoje, muitas pessoas são frustradas, estão tristes, cabisbaixas, não sabem o que fazer, porque estão depositando a sua confiança no lugar errado. Edom depositou a sua confiança em outras nações, e não no próprio Deus. E a Bíblia vai dizer em Jeremias 17, a gente está citando muito Jeremias hoje, que o homem que confia no homem faz a carne mortal, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O Senhor é a nossa única fonte de confiança. Amém. Quando tudo vai mal, queridos, quando não sai como nós esperamos, nós devemos confiar nele. Amém. Aleluia, Jesus. É Ele que nos guarda, é Ele que é o Todo-Poderoso. E Edom
sentiu na pele o que era uma traição, o que é uma traição. Deus faz dos amigos deles agora inimigos, esses aliados em traidores. Então ele vai perder a sua soberania nacional, vai perder as suas terras, as suas cidades, vai se sentir dependente. Hoje em dia nós olhamos para as grandes nações do mundo, né? E com certeza os seus generais devem olhar para os seus exércitos e falar assim: ninguém pode conosco. Ninguém tem coragem de levantar um dedo contra nós. Mas do mesmo jeito que o Senhor fez com Edom, pode fazer com essas nações. Às vezes é o que está lá dentro, é que vai apertar o botão da traição, e essa nação vai ser dizimada. Mas não há uma nação que fique de pé se o Todo-Poderoso Deus disser que ela vai ser dizimada. Não adianta. Em terceiro lugar, perda total da sabedoria. Verso 8: naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. A atitude de Edom de colocar sua confiança nas suas relações políticas, na sua riqueza, na sua localização geográfica, vai ser consumada em uma falta de sabedoria. Mas eles eram inteligentes. Por que eles eram inteligentes? Eles só tinham uma rota. Então eles aprendiam, eles ouviam ideias de todas as nações que passavam por ali. Eles estavam aprendendo de tudo um pouco. Só que Provérbios 1:7 diz que não há sabedoria fora de Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não adianta, irmãos. Só há uma fonte, só há um lugar. Mas Edom não tinha entendido isso. Jeremias vai ironizar eles depois. Ah não, porque nós estamos aprendendo aqui a cultura dos babilônios, a cultura dos egípcios. Nós somos muito inteligentes. Nós estamos bem localizados. Nós recebemos notícias de todo mundo. Essa cidade, Temã, que nós lemos mais à frente, um dos amigos de Jó era de lá. Ele faz da cidade de Edom. Era uma cidade conhecida por ter pessoas, bons pensadores, pessoas famosas. Mas sem a sabedoria no lugar certo, o que acontece? Eles ficaram confusos, eles colapsaram, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O coração cheio de vaidade faz com que nós venhamos a perecer. Então nós aprendemos até aqui, irmãos, por mais protegido que pareça a sua casa, por maior segurança que você possa ter, por mais rico que você possa ter, se você depositar a sua confiança no lugar errado, se você buscar sabedoria no lugar errado, você vai perecer. Quarto, a perda total do poder militar. Verso 9: os guerreiros mais poderosos de Temã ficaram aterrorizados, e todos os montes de Edom serão exterminados na matança. Então Edom vem caindo aos poucos, Edom vem perdendo as suas riquezas, vem perdendo a sua sabedoria, vem perdendo a sua força militar, agora perde a sua estrutura de sociedade. Todos esses elementos aqui, vem causando a ruína de Edom até não sobrar nada. Ela vai perder agora a sua honra, verso 10. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Porque a violência, irmãos, gera violência. A soberba fez com que essa nação não escapasse, não teve perdão para eles. Porque em nenhum momento eles estenderam a mão para os israelitas. Quando os israelitas fugiram, estavam nas encruzilhadas, eles foram lá e fizeram essa barreira, não deram, me fugiu a palavra, não deram socorro, fizeram um cerco. Quando eles estavam sem nada, eles poderiam ter estendido a mão, mas eles não estenderam. Então, por causa dessa violência feita aos israelitas, ao povo de Judá, eles vão ser exterminados para sempre. E a palavra de Deus diz que eles serão cobertos de vergonha. Quando você vê na palavra de Deus, Deus falando assim: olha, vocês serão destruídos para sempre. É porque acabou. Não tem mais. Existe hoje povo egípcio? Existe.
Senhor não falou que ia destruir os egípcios para sempre, mas as nações que o Senhor falou que ia destruir para sempre, não existem mais. Não existe mais Edom, não existe mais essa nação. Não se hostiliza ao povo de Deus, irmãos, e sai impune. Não se faz chacota do povo de Deus e fica impune. Haverá um dia que o Senhor vai julgar todas essas pessoas, todas essas nações. Elas serão destruídas para sempre. Queimarão no lago de fogo e enxofre de eternidade em eternidade, para sempre. O Senhor não volta atrás da palavra dele. Agora vemos uma nação que se achava poderosa sendo destruída e envergonhada. E para a gente finalizar, a crueldade de Edom, verso 11: quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveriam ter capturado, entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. O que Edom fez foi crueldade. Imagina que você está passando por uma situação muito difícil na sua casa, e você me pede ajuda, e eu chego na sua casa, eu roubo o que você tem. Que você está fugindo de alguém porque você está com medo. E aí quando você vira na esquina, eu estou lá com uma faca para te apunhalar. Imagina que eu estou precisando muito de ajuda, e você vai e saqueia a minha terra, a minha colheita. Não estendeu a mão para o povo de Israel. O povo de Judá estava sofrendo, e eles estavam rindo. Irmãos, às vezes, nós não cometemos todas essas atrocidades, mas quem aqui de nós, às vezes, não sabe de uma notícia de algum irmão nosso e se alegra com uma notícia ruim? Quem aqui, em algum momento, não olhou para o seu irmão e riu da desgraça dele? Quem aqui, em algum momento, não se achou crente porque desejou que o outro tropeçasse, que não conseguisse, que os negócios dele dessem errado, que o casamento dele desse errado? Deus está falando para um povo aqui, olha, soberbo, orgulhoso, que vai acabar com eles, que vai dizimar eles, que eles vão desaparecer. Quem tem batido na sua porta e você não tem oferecido ajuda? Aí nessa hora você pensa, irmão, mas eu tenho ajudado alguém. Talvez é a sua esposa que bate na sua porta e pede sua ajuda, mas você não consegue ser um bom marido. No dia de calamidade dela, o que você faz é saquear ela. Talvez o seu marido pede ajuda e você não ajuda. Muito contrário, você faz um cerco quando ele está na encruzilhada. Talvez no seu trabalho tenha alguém que precisa de você, mas naquele dia em que ele precisa, o que você faz é abusar dele. Quando ele tropeça, em vez de estender a mão, você dá a gargalhada. Porque vocês não deveriam ter feito isso. O seu dia está próximo. Vocês serão dizimados. E às vezes, quando as coisas acontecem nas nossas vidas, nós ficamos chateados, nós achamos ruim. Talvez, irmãos, é só Deus derrubando esse coração soberbo, acabando com o seu orgulho. Porque você quer dividir a glória dele. Você acha que você tem algum poder, algum papel para ter a glória de Deus consigo, mas só é um detentor de glória, só há um detentor de glória. Não tem como ter dois. Aonde você já viu a criação questionar o Criador? Então quando ele diz, olha, ajude os mais pobres, ande mais uma milha, esteja ao lado daquele, faça assim, trate assim, e você não faz, você está indo contra as palavras dele, você está indo contra ele.
Deus está dando uma sentença para Edom. Edom, quando eles precisaram de você, você não estendeu a mão. A sua ira não cessou em nenhum momento. Vocês foram violentos, vocês foram hostis, vocês ficaram alegres quando eles estavam passando por dificuldades, vocês se vangloriaram na angústia de Jacó, vocês recolheram, pilharam o povo de Deus, colocaram obstáculos quando eles queriam fugir, vocês traíram e entregaram os seus irmãos. Essas atitudes não foram esquecidas pelo povo hebreu. Salmo 137:7, contra os filhos do Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai-a, arrasai-a, até os seus fundamentos. Quando eles estavam lá perecendo, o povo gritava, isso mesmo, acaba com eles, vai, não para não, acaba com tudo. E o povo hebreu não se esqueceu disso. Então Edom lutou contra o seu irmão ao invés de defendê-lo, se alegrou na derrota do seu irmão quando deveria chorar por ele. Queridos, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas das vezes nós sabemos de alguma situação, vemos aqui mesmo entre nós alguma situação, e ao invés de chorar e de orar a Deus para que essa pessoa alcance o Senhor, alcance a solução do problema dela, nós ficamos felizes. Ah não, porque com aquele irmão ali eu não me dou bem. Porque eu não vou com a cara daquele irmão ali. Coração soberbo. Deus vai declarar guerra contra o coração soberbo, com um coração orgulhoso que não libera perdão. Deus vai declarar guerra quando o seu irmão precisou da sua ajuda e você não estendeu a mão, porque o seu orgulho falou maior. Deus vai declarar guerra a este coração soberbo. 2000 anos eles tiveram, irmãos, para se arrepender. Que ressentimento é esse desse povo? Prefere ouvir da boca do próprio Deus que vai ser destruído, que vai ser dizimado, mas não libera o perdão. Essa noite, irmãos, é a noite de nós refletirmos sobre o nosso coração, sobre o orgulho, sobre a soberba. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Curva sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, rica, Senhor, para nos alimentar, para nos exortar, para nos edificar, Senhor. Pai, que nessa hora o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, Senhor. Pai, tira de nós o coração soberbo, o coração orgulhoso, Senhor. Pai, se o meu coração estiver soberbo, Pai, o meu coração estiver orgulhoso, Senhor. Pai, perdoa, Pai, as minhas falhas, mas não me dizima, Senhor. Não tira de mim a tua salvação, Senhor. Pai, porque tu és um Deus rico em misericórdia, Senhor, que derrama da tua graça, Pai, no meio de nós. Podemos ouvir a tua voz falando ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que a tua palavra tenha encontrado morada nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso entendimento. Não queremos ser como a nação de Edom, Senhor, dizimada porque não liberou perdão, porque perseguiu o teu povo, Senhor, porque foi contra o Senhor. Misericórdia das nossas vidas se temos pensado assim. Pai, misericórdia das nossas vidas se não conseguimos liberar o perdão, Senhor. Se o ressentimento bate a nossa porta, Pai, nós abrimos a porta e tomamos café com ele, Senhor. E ele faz parte da nossa cama, Senhor. Elimina o orgulho, elimina a soberba das nossas vidas. Pai, porque a soberba, Pai, só vai fazer com que nós venhamos a nos destruir, Senhor. A pecar contra Ti e a morrer. Mas nós cremos em Deus que pode mudar todas as coisas, que pode pegar um coração duro e amolecer esse coração e quebrantar esse coração, transformar as nossas vidas, transformar a nossa mente, apenas com o falar. Nós cremos em Ti, Senhor, por isso não abandone a Tua igreja, fique conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.